Eu nunca assisti Dexter e eu sei que isso é um crime, até porque ela é uma série super cultuada, que muita gente fala que é boa. Minha mãe já assistiu 2 vezes e ela adora acompanhar esse universo. Mas eu dei uma chance pra Dexter Pecado Original, que chegou no Paramount Plus. E, gente, é uma série que funciona muito bem como uma introdução a esse universo de Dexter. Até porque ela é um prequel, então ela se passa antes da série original e conta a história do Dexter de uma forma mais aprofundada, trazendo muitos detalhes. E agora que eu terminei essa primeira temporada de Dexter Pecado Original, eu comecei a série original de Dexter e eu já tinha visto muitas coisas que estão acontecendo na série original nesse prequel, até porque no prequel eles desenvolvem melhor algumas coisas, na série original eles meio que pincelam ali o básico. Então na cena de flashback eu ficava, eu já vi isso, eu sei como isso termina. E é muito engraçado pensar assim. Mas ao mesmo tempo, Dexter tem uma história paralela acontecendo no presente, onde a gente vê o Dexter ali investigando o caso, a irmã dele é policial. Então muitas coisas acontecem nessa série que eu fiquei ali tipo, interessante. Mas hoje o assunto vai ser Dexter Pecado Original. Quero recomendar essa série pra vocês, falar o porquê vocês devem assistir na primeira parte do vídeo e da metade pro final falar com spoilers sobre o final de temporada e sobre o que eu achei. Eu acho que é uma série que é muito válida. Quero muito saber se vocês vão ou não assistir, então já coloca nos comentários aí. Deixa o like que é importante e se inscreve aqui para próximos conteúdos de séries de filmes que eu falo muito sobre isso aqui, você vai gostar. Baseado nos livros de mesmo nome e também na série original, Dexter Pecado Original é ambientada nos anos 90 e ela explora os primeiros anos ali do Dexter, vivido pelo Patrick Gibson aqui, e a gente vai ver a transição dele de um jovem bem introspectivo para um assassino meticuloso e virtuoso. E assim, isso é trabalhado ao longo da temporada com um arco bem preciso, onde a gente vê o Dexter meio que se tornando esse assassino que a gente gosta de acompanhar na série original, então eles trabalham isso de uma maneira muito boa. E durante os episódios a gente vai acompanhando o Dexter interagindo com a irmã dele, a Debbie, e também com o pai dele, o Harry. E a relação do Dexter e do Harry é um dos principais pontos centrais aqui da trama, até porque a gente vai entender melhor como essa conexão dos dois aí foi evoluindo ao longo do tempo, e também como o pai dele ajudava ele com esses impulsos que ele tem, né, porque o pai dele sabe que ele mata. E todo o arco do primeiro episódio da série tá centrado na hospitalização ali do Harry, que sofre um ataque cardíaco, e em vez dele melhorar, tá no hospital, ele só piora, e esse enredo meio que se aprofunda na psique do Dexter, e ele funciona como um gatilho emocional pra ele cometer o primeiro assassinato dele, que é basicamente o da enfermeira, que tava meio que matando o pai dele aos poucos. Então a gente viu isso na série original, mas aqui nessa série nova, eles abordam isso muito mais profundamente, e trazem um desenrolar muito mais detalhado sobre como foi a primeira morte do Dexter. Como o passageiro sombrio tomou conta do corpo dele, o quanto ele se sentiu bem com isso. Então é legal ver o Dexter eliminando pessoas ruins que fazem o mal, e simplesmente eu não consigo odiar ele. Eu, na verdade, passo um paninho bem bonitinho pra ele e falo, ai, Dexter, você nunca errou. E se errou foi tentando acertar. E além da família Morgan, a trama também conta com várias pessoas do corpo policial ali, de Miami, incluindo 2 detetives vividos pelo Patrick Dempsey e pela Sarah Michelle Gellar. E eu nunca vou esquecer que eu vi esses 2 aqui de pertinho no Brasil. Ai, que emoção. Na verdade, eu vi quase que todo o elenco que eu acabei de mencionar. Mas de ver a Sarah Michelle Gellar de pertinho, gente, sentir aquela energia gostosa. Ai, que saudade desse dia. Uma das minhas atrizes favoritas, então, tipo, eu fiquei muito emocionado de ver ela. E assim, o Patrick interpreta aqui um cara astuto e bem inteligente, enquanto a Sarah, infelizmente, é uma personagem legal, mas ela é muito subutilizada. As aparições dela são muito esporádicas, e as cenas dela parece que foram gravadas tão rapidamente, que isso pode frustrar alguns fãs que vão assistir por causa dela. Eu fui uma das pessoas que foi assistir por causa dela. Sempre quis assistir Dexter, sim, mas tava com tanta série atrasada que eu pensei, não vou assistir. Aí quando ela foi anunciada no elenco, eu pensei, vou dar mais chance por causa dela. E assim, eu acabei gostando da série, mas também fiquei com outras séries atrasadas. Mas eu fiz tudo pela Sarah Michelle Gellar e espero que, se tiver uma segunda temporada que ainda não tá confirmada, eles tragam ela pro elenco regular e coloquem um enredo bem mais aprofundado pra ela. E ainda falando do corpo policial, outros personagens que já estiveram na série original, que aparecem com frequência lá, estão aqui interpretados por outros atores. E assim, nenhum deles merece um destaque aqui nesse ponto do vídeo, mas enfim, eles são personagens que são bem atuados, e agora eu vendo a série original, sei que eles conseguem capturar a essência que foi entregue lá na série original, então acho que os fãs vão curtir isso. E pra quem não sabe, o showrunner de Dexter, né, tá aqui em Dexter Pecado Original, então ele tá responsável por fazer com que a série caminhe da forma com que ele acha certo. E isso traz uma certa nostalgia, porque enquanto você assiste Dexter Pecado Original, você lembra muito da outra Dexter. Então é muito da hora isso. E claro, né, a narração do Michael C. Hall é um trunfo pra essa série. Aquela vozinha que a gente ouve narrando as coisas é maravilhosa, gente. E isso cria uma conexão ótima entre as duas séries que só você assistindo pra você entender. E no quesito técnico, Dexter
Pecado Original consegue capturar muito bem a essência de um filme noir dos anos 90. Os tons ali frios e iluminados trazem uma atmosfera bem intrigante, assim como a fotografia é pensada para refletir a dualidade do Dexter, onde as cenas mais quentes são ali cenas onde ele tá geralmente com a família, ou até mesmo cenas um pouco mais saturadas, são cenas de flashback, que mostram o passado, né, do Dexter e da mãe dele. E o contraste disso é com os ambientes mais escuros e opressivos, onde a gente vê ali que o Dexter libera o passageiro sombrio e ele se torna um assassino que a gente tanto ama acompanhar. O roteiro dessa nova série tem um bom ritmo, ele é bem dinâmico e ele equilibra o desenvolvimento dos personagens com também a tensão que a história vai sendo desenvolvida, já que o Dexter mata muita gente ao longo da temporada. E por falar em mortes, elas são um ponto alto dessa história, gente, não tem como eu não falar delas. Cada assassinato do Dexter é meticulosamente planejado, esse garoto é metódico, e todas essas mortes trazem também um simbolismo narrativo, porque a série faz um excelente trabalho em explorar esse lado psicológico do Dexter, e a gente tem ali alguns planos fechados que capturam a frieza no olhar dele e a euforia que ele sente ao executar as vítimas dele. Então também, até a violência apresentada aqui nunca é gratuita, na verdade ela tem um propósito narrativo que é mostrar, né, como esse cara gosta de matar e como ele usa também essas mortes pra fazer o bem diretamente. Então Dexter Pecado Original é uma série sombria, divertida e muito envolvente, que respeita o legado do personagem, adiciona novas camadas pra história que a gente já conhecia dele, vai também descobrindo novas coisas, e tudo isso expande, né, a história desse universo, que é uma história de um universo bem vasto. Vai ter até uma nova série que é continuação da série original e também continuação daquele spin-off New Blood, que vai ser Dexter Renascimento o nome. Enfim, tem muito desse universo que eu quero ver, vou assistir as outras temporadas de Dexter, espero que eles renovem Dexter Pecado Original. Adorei a série, acho que vocês vão curtir. E se você já assistiu, fica comigo que a partir de agora vamos falar sobre ela com spoilers, mas antes, coloca uma faquinha nos comentários pra saber que você viu até esse ponto do vídeo, deixa o like que é importante e se inscreve aqui pra próximos conteúdos. E a partir de agora vamos falar com spoilers. Dexter Pecado Original terminou com algumas questões no ar, mas também entregou várias respostas. E durante a temporada a gente viu que um serial killer tava atormentando Miami, matando várias pessoas. Aparentemente as mortes não tinham ligação, mas o Dexter tava percebendo uma ligação entre elas e obviamente ele investigou, né, junto com a polícia. E a gente descobriu que o serial killer que tava atormentando a cidade era, na verdade, o Brian, o irmão do Dexter, que ele não sabe que é o irmão dele. Então assim, só a gente sabe que é o irmão e esse é o ponto. E também o pai dele, né, do Dexter, acaba descobrindo um pouco depois, mas a gente chega nesse ponto. O Brian foi separado do Dexter quando eles eram crianças e ele queria se vingar das pessoas que fizeram isso com ele e também se vingar de algumas pessoas que trataram ele mal. Daí ele foi matando essas tais pessoas, foi ficando ali na encolha pra ver o Dexter investigando os casos. E o Brian quer muito rever o Dexter, que é o irmãozinho dele, que ele não vê há muito tempo, né? Não vê no caso assim, ele vê, ele não interage, então ele quer interagir com o Dexter. E assim, eu até entendo o porquê do Dexter e do Brian serem meio maluquinhos, não compactuo com o que o Brian tá fazendo, e assim, compactuo um pouco com o que o Dexter faz, me julguem. Porém, esses dois passaram muita coisa na sua infância com aquela mãe que foi brutalmente assassinada na frente deles, enquanto eles ainda eram só crianças, e não só ela foi morta, como teve um banho de sangue de outras pessoas. Isso foi super impactante pra esses dois, e a série até deixa meio que subentendido que o Dexter começou a ter suas tendências homicidas depois de presenciar esse massacre, e o irmão dele também ficou ali meio bitolado com sequelas, e essa morte da mãe só aconteceu por conta do Harry, que no caso é o paizinho adotivo do Dexter, né? Até porque o Harry que colocou ela no meio de um cartel perigoso, porque ela tinha uma dívida com a polícia, senão ela seria presa. Aí as coisas acabaram dando errado, ela foi morta, porque ela foi descoberta, né, como uma infiltrada da polícia. E o Brian tava puto com o Harry, não só com as pessoas que ele matou, tanto que ele se encontra com o Harry um pouco mais tarde nesse final de temporada, e ele considera até matar o Harry, mas ele dá uma paradinha, os dois conversam, e ele fala que o Harry foi culpado de tudo de ruim que aconteceu com a família dele, e ele não tá errado. E o Harry até acaba reconhecendo os erros dele do passado, e o Brian também entende que ele reconheceu esses erros e que o Dexter tava melhor com o Harry do que com ele, no caso o Brian. Ele acaba então nocauteando o Harry, sai da situação e não mata ele, mas a gente sabe que o Brian vai ficar na encolha dessa família. Tanto que o final de temporada mostra ele na encolha ali, então eu fiquei tipo, opa! Opa, opa, opa. Enfim, todo esse enredo do Brian é uma grande bola de neve que vai ressoar muito na série original, aparentemente, né? Mas eu acho que também numa segunda temporada isso pode voltar à tona. E pode ser que o Harry morra na série original por conta do Brian, não sei, pode ser isso. E a trama paralela que foi abordada na série foi a do desaparecimento ali de uma criança que teve o dedo cortado e depois foi morta. Eu fiquei chocado, eu fiquei surpreso, eu fiquei pensando, quem faria isso com uma criança? E a gente percebe que o detetive da polícia, o Arrow, tem o seu filho sequestrado e o dedo dele é arrancado. Então a gente vê aí que o Nick, que é essa criança, tá sofrendo nas mãos de um cara encapuzado que a gente não sabe quem é. E um pouco depois a gente descobre que é o Arrow, o próprio pai dele. E eu só fiquei pensando, quem em sã consciência cortaria o dedo do próprio filho? Eu fiquei aflito esse enredo inteiro e tipo, eu imaginava que poderia ser até a Tanya, a personagem da Sarah Michelle Gellar, que fosse a vilã. Mas não, era o próprio pai ali dele. E eu fiquei, gente, esse doido fez tudo isso porque a ex largou ele, ficou com outro. E também porque ele achava que o filho não era dele. Como que o filho não era dele se o tipo sanguíneo era igual? De onde ele tirou
tirou isso? E também, por que ele matou o filho do juiz? Não faz sentido, só pra criar uma situação que tinha um assassino ali atrás das crianças. Isso foi tão mais explicado pra mim. Eu achei essa motivação tão ruim. Assim, você pode ser louco, mas você tem que ter um propósito na sua loucura. E aqui isso não existia. Ainda mais sabendo que o Aaron cuidava desse filho e tratava ele como seu. E só porque ele descobriu que poderia não ser dele, ele merecia morrer por isso, só pra ele atingir a ex-mulher, gente, que loucura, sabe? E teve uma coisa que me incomodou, foi essa resolução final. Porque de resto, adorei ver que o Dexter não é maldoso, ele pode ser até frio, pode matar pessoas. Porém, ele também não é tão doido quanto o Aaron foi, já que o Aaron ia deixar o filho, que ele acha que não é o filho dele, se afogar. O Dexter foi lá, não correu atrás do Aaron pra capturar ele e preferiu salvar ali a criança, então ele salvou o Nick. E obviamente um pouco depois que o Aaron fugiu, o Dexter encontrou ele, amarrou ele, fez o trabalho dele, mandou ele pro inferno, então matou ele. E eu adoro a forma com que o Dexter mata suas vítimas, prendendo elas ali, fazendo um ambiente todo meticulosamente planejado para as coisas não saírem do controle dele, então amo isso. Mas assim, todo esse enredo do Aaron foi uma grande surpresa pra mim. Primeiro porque foi um enredo que pra mim não foi bem trabalhado. E segundo que, ai gente, eu achei tão besta a motivação. Enfim, não gostei muito. Eu preferi o enredo do Brian, eu achei muito mais legal. Agora vamos passar pra aquele momento que o Bob tava internado. E isso poderia até me preocupar, mas eu sabia que ele tava vivo, então não me preocupou tanto. Mas a Debbie ficou muito preocupada e ela ficou ali contando os problemas dela pra ele. Foi um momento tão bonitinho. Eu fiquei tão feliz com ela feliz ali, que ele ficou bem. E aliás, ver a Debbie aqui nessa série me fez gostar ainda mais dessa personagem. Porque assim, eu até gosto dela na série original, mas eu acho essa atriz aqui um pouco melhor do que a da série original, que eu não simpatizei tanto quanto essa que eu simpatizei logo de cara. Tudo bem que ela fala uns 10 palavrão a cada 5 segundos, então assim, isso é uma coisa que eu fico, gente do céu, só sai caralho da boca dela. Mas tá tudo bem, não tô julgando. Me falam que a atriz da Debbie lá na série original começa a ficar um pouco mais carismática ao longo dos episódios, então eu estou aguardando. E no final dessa temporada 1 aí de Dexter, a gente vê que ele foi promovido pra trabalhar em período integral na polícia. Já a Debbie vai se inscrever pra academia de polícia, então eu quero muito ver a Debbie sabendo sobre Dexter matar pessoas e como isso vai atingir ela. E claro, o Brian deve voltar na próxima temporada pra atormentar o Harry e a família dele, então eu tô aguardando isso. Ah, e só um pedido especial, como eu já disse, deem um papel de destaque pra Tânia na próxima temporada. Sei lá o que vocês podem fazer, agora que a Debbie vai entrar na academia de polícia, coloque a Tânia pra ser a mentora dela, coloque a Tânia pra ter um papel mais relevante, pra ela ter mais falas, mais presença. Quero Sarah Michelle Gellar com mais foco na próxima temporada. Assim, isso não é uma ameaça, mas poderia ser. Poderia ser. É isso que eu tinha pra falar. Quero ver Tânia na próxima temporada, porque ela é carismática, fofa e às vezes engraçada. Então é isso. Me conta aí o que vocês acharam de Dexter, Pecado Original, o que vocês acharam do final. Deixa o like que é importante, se inscreve aí pra próximos conteúdos. Eu fico por aqui, gente. Beijo e tchau.